Olá pessoal, mais uma videoaula educativa para vocês. É um jogo conhecido de todos, aproveitando para dar uma aula, demonstração de vocês, né? E vou citar alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, quanto à bicicleta, vamos lá. Nosso amigo vai pegar a bicicleta, Existe o artigo 58 que nos diz: nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo de veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Então vejam bem, temos o nosso ciclista, ele vai poder sim, deixa eu ajeitar aqui, tô aprendendo a guiar, ele pode transitar aqui, no bordo da pista, e respeitando o sentido. O que? O sentido. Isso ele não pode fazer, sentido contrário. Ficar no meio da pista. Ele tem que estar junto ao que? Ao meio-fio, gente, Ele tem que estar transitando junto ao meio-fio. E claro, respeitar as regras. Se o sinal está fechado, o semáforo está verde, aliás, está vermelho, ele deve respeitar sim o semáforo, tá? Ele não pode o que? Ele não pode sair e avançando. Ele deve respeitar também. Outra coisa que não pode, calçada, sobre as calçadas. Tá? Ele poderia ser desmontado empurrando a bicicleta. Aí sim o ciclista pode conduzir sua bicicleta, tá? Desde o momento que esteja desmontado. Se ele está na bicicleta, já trafegar sobre a calçada, isso é proibido, tá ok? Outra coisa, se tem um pedestre, a preferência é do pedestre, tá? Vocês viram que o pedestre atravessando, o pedestre também não pode, aliás, o ciclista não pode andar assim, no meio, Tem uns que andam, olha, o perigo. Tem que estar o quê? Próximo ao meio-fio. Tem que estar transitando próximo ao meio-fio. E claro, gente, mesmo que o sinal esteja aberto, sinal fechado, como vocês estão vendo, deve respeitar também sim, deve respeitar as regras de trânsito. Bom, vai prosseguir. Agora um detalhe: o condutor que queira entrar à direita já deve o quê? Já deve ter atenção redobrada
e principalmente por causa do ciclista, tá ok? Porque os veículos de maior porte, quer dizer caminhões, exemplo, são responsáveis pelos menores portes, conforme o carro aí, motos também, e todos os veículos motorizados pela segurança e integridade física dos não motorizados e pedestres, tá ok? O ciclista, no caso aqui, se a sinalização permite os veículos automotores entrarem à direita, ele já deve observar também, não é sair o que às cegas, ó, e fazer isso aqui, ó, sair jogando a bicicleta de qualquer maneira. Não, o ciclista também deve ter o que? Linha férrea. Linha férrea, tanto veículo motorizado quanto não motorizado deve o que? Deve respeitar a sinalização, né? Que nem o carro fez, né? Deve parar. Prosseguir. Olha aqui o foco do pedestre. Outra coisa, ó, tem ciclista que faz isso, né? Pessoal, calçada, ciclista não pode fazer isto. Por quê? Veja bem, vamos dizer que alguém saia de uma residência, né? E você está aqui, você pode atropelar, ou então fazer isso aqui, ó. Outra coisa também, ó. Pode ser atropelado, ficar em zigue-zague. Tem ciclista que faz isso, né? Tem uma pessoa, aí vai costurando, não quer saber se tem senhora, tá? Então tem que respeitar o que? Tem que respeitar as regras de trânsito. Pior é ver isso aqui, ó, e ainda acha que tem razão, né? O ciclista fazer isso aqui, ó, e quer que o pessoal saia, que tenha o que? Tenha preferência. Ou então isso aqui, ó, ponte, viaduto, não pode bicicleta. Ciclista não pode transitar sobre ponte, viaduto, isso é proibido. Aí não quer saber sobre a sinalização. No meio da pista, alguns ficam fazendo isso, ó, zigue-zague. Pode acontecer um acidente fatal. Agora, claro que tem o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, a sigla CTB, no artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Temos o parágrafo 1º, que nos diz: para ciclos, que são ciclistas, né? Aplica-se o dispositivo nos incisos 3, 7 e 8. Bom, eu vou ler aqui. 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda, né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Eita. À noite a visibilidade fica comprometida. Fazendo malabarismo, uma roda, fazendo isso aqui. Na calçada, pior ainda, não pode fazer, tá? Transportando criança menor de 7 anos
ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Veja bem, pessoal, o transporte de criança numa bicicleta tem dispositivo, tem a chamada cadeirinha, né? A cadeirinha onde vai colocar a criança. Geralmente se coloca o bagageiro atrás e bota a criança. Eu já vi uma criança prendendo a perninha no aro, graças a Deus não quebrou ali, tá? Mas poderia. Então usa a cadeirinha, que ela tem um dispositivo para botar os pezinhos ali da criança. E principalmente ter o quê? Principalmente ter mais cuidado, né? Porque as manobras, quando há uma pessoa, quando há um passageiro, as manobras ficam mais difíceis, tá? Que mais? 7. Sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicar intenção de manobras. Então, se está dirigindo, está pilotando a bicicleta, sinal vermelho, deve parar, tá? Ele vai o que? Ele vai entrar à direita, não dá para fazer aqui, mas botar o braço para a direita, gestos dos condutores, que serve também para ele, né? Ele deve sinalizar se ele vai virar à direita, o braço para a direita, se vai virar para a esquerda, o braço para a esquerda, tá ok? Ele deve também fazer o que? Fazer essas manobras. Olha só, acontece. Então você que é um ciclista, ao se aproximar, tá, de uma transversal, um cruzamento, o que você faz? Você reduz a velocidade. Não é porque o sinal está aberto que você vai fazer isto aqui, né? Ó, é um cruzamento, aí chega e vai fazer isso aqui, ó. Não, você reduz a velocidade, separa antes do cruzamento e vê as condições, se há segurança de você prosseguir. Bom, 8. Transportando carga incompatível com suas especificações. Quer dizer isso? Eu já vi um caso de uma pessoa transportando várias bolsas no bagageiro de uma forma que você vê mais bolsa do que o ciclista e a bicicleta, tá? Então isso que é carga incompatível, quer dizer, você colocando alguma coisa, colocando bagageiros e tudo, mas desde o momento que dê para controlar o que? Dê para controlar a bicicleta, não atrapalhe na manobra. E continuando, conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial e destinado. Tem gente que bota o que? Coloca o passageiro sobre o guidão, não pode sobre o quadro, não pode, tem que ter o bagageiro que fica atrás, aí sim vai ficar o que? Vai ficar ali o passageiro, tá? Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Quer dizer, só pode quando houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, que no caso seria a ciclofaixa. Não tem aqui, mas em outros vídeos vocês já viram o que é uma ciclofaixa. Trânsito rápido. O que é trânsito rápido? É quando não tem lotes lindeiros. O que são lotes lindeiros? Aqui tem vários exemplos de lotes lindeiros, ó. São as casas. Lotes lindeiros são as casas. O ciclista está sobre a pista de rolamento, que vamos falar assim para ficar mais fácil, é a rua, tá? Então estamos diante de uma via urbana, temos vários lotes lindeiros, tá? Não é uma via de trânsito rápido. Se fosse uma via de trânsito rápido, não existiriam o que? Os lotes lindeiros, tá ok? Bom, dando prosseguimento, nosso ciclista. Isto, ó, demonstração de manobra. Fazer isso aqui também, ó, de qualquer maneira, não respeitando os pedestres. Um detalhe aqui, gente, é que está à noite, né? Durante a noite, e não tem nenhum dispositivo que possa o que? Refletir a luz. Ó, tá escuro
Então veja como fica comprometida a visibilidade do ciclista. Bom, no caso aqui, indo possivelmente para uma rodovia, ainda não, anda próximo ao meio-fio. Bom, gente, vocês estão vendo aqui, aqui seria o que? Uma via de trânsito rápido. Ó, uma via de trânsito rápido. Não tem os lotes lindeiros. Aliás, uma rodovia, desculpe. Já uma rodovia, no caso, tem um acostamento. O ciclista deve o quê? No acostamento, ó. Já deve transitar. Estamos numa rodovia agora. Pelo acostamento. Aqui é o acostamento, ó. Tá? E não o que? E não na pista de rolamento. Vocês notaram que antes ele estava o que? Numa via urbana. Agora está numa via rural, numa rodovia, porque ela é asfaltada. Ó, não tem, tem ponte, não tem a ciclovia, não pode transitar, isso daqui é proibido. Ele vai para o acostamento e segue. Rodovia, velocidade máxima de 70 km por hora, ou desculpe, 110 km por hora. Um detalhe aqui, ó, acidente. Tem ciclista que faz isso, né? Olha acostamentos, tem acostamento? Ah, vocês viram? Infelizmente, pessoal, tem condutores de veículos motorizados que transitam que no acostamento, proibido por lei, gera uma infração e é um agravante, né, se atropelar um pedestre ou um ciclista no acostamento, tá? Então o ciclista está aqui, tem um acostamento, então ele pode. Aqui no caso um viaduto, ele pode, ó. Terminou. Aí seria até uma falha, né, de projeto, porque se tem um acostamento e termina, onde vai ficar o ciclista? Aí seriam as autoridades providenciarem, oba, olha só, providenciarem o que? Uma ciclofaixa. E se o ciclista, ó, vocês viram, o ciclista está perdido, o que os condutores motorizados devem fazer? É até questão de bom senso, né? Respeitar o que? Respeitar o ciclista, deixá-lo efetuar o que? A manobra. Bom, o ciclista está aqui, vai ver se dá para prosseguir. Aquilo que eu falei, já deveria ter uma ciclovia. Olha, é perigoso fazer isso. Bom, tá o acostamento. Está aqui o ciclista, ele pode transitar no acostamento. Se não tivesse, ele não poderia estar aqui. E se não tivesse também o que? A ciclofaixa. Terminou, ele já poderia aqui? Não, gente, ele já não poderia. Terminou o acostamento, já não pode transitar. E é aquilo que eu falei, né? Até um erro de projeto, porque se tem, segue o acostamento, deveria ter o que? Deveria ter justamente uma continuidade para ele, né? Uma ciclovia para ele prosseguir. Bom, bem lá atrás vocês estão vendo que houve um acidente. Aquilo que eu falei em aulas anteriores, ao descer, está descendo um declive, né? Você está no declive, reduz a velocidade, porque você não sabe o que está ali embaixo. Se acontecer um acidente, você vai frear, tem o favorecimento da gravidade. Olha o que pode acontecer, gente. É um jogo, mas imagine a realidade, tá? Olha, então ao descer, coloque uma marcha
onde principalmente você, um exemplo, descer na quinta, dependendo do declive da descida, não é o ideal. Você bota uma quarta, ou então, se for a necessidade, a terceira, principalmente quando é o que? Quando veículos pesados, tá? Caminhões, ou quando o próprio veículo, né, o particular, vamos falar assim, o de pequeno porte, não se fala mais particular, quando o pequeno porte ele tem muita mercadoria, várias pessoas, isso também contribui para o aumento da distância de frenagem parada, quando o veículo está mais carregado. Então sempre desça devagar, não vai acelerando, porque pode acontecer justamente o que vocês estão vendo, ó. Tá ok? Outra coisa, como eu falei, não tem aqui um local apropriado para o ciclista. Então ele transitar aqui, ó, é perigoso. Ele transitar por aqui é perigoso. Olha a velocidade descendo. Tá, então transitar aonde ele está, ó, olha o que pode acontecer. Pode acontecer, sim, gente. Pode acontecer, infelizmente. Bom, continuando aquilo que eu falei, né? Vejam bem, não tem a ciclofaixa, ciclovia. Olha o que pode acontecer. Tá vendo, pessoal? Aconteceu o que? Um acidente feio. Então não transita em locais onde não tem ciclofaixa, ciclovia, não tem acostamento, tá? Porque você, ciclista, pode o que? Pode se prejudicar, pode se machucar seriamente, tá? Essa é uma aula exclusiva para os ciclistas. Bom, aqui é acostamento, já tem um acostamento, deveria ter ali uma ciclofaixa, né? Não tem, para dar prosseguimento, e tá lá curtindo a paisagem no acostamento. Ok, é permitido. Agora aqui, ó, transitando, já é uma situação de perigo. Bom, tá lá no acostamento. Agora, e se fizer isso aqui, ó, no meio, pode? Claro que não, né? Olha o acidente. E aqui, no divisor, gente? Também não pode, né? Também não pode transitar por aqui. Voltando para o acostamento. Até que ele pedala bem, né? Até mais rápido que os veículos. O ciclista deve sempre também verificar o que há à frente, ó. Oba, já sei que tem carro ali. O que? Que entra. Tá na calçada, não pode, terminou, né? Tem que sair da calçada. No caso, teria que empurrar o que? Teria que empurrar a bicicleta, tá? Empurrar a bicicleta para poder o que? Poder prosseguir, porque está na calçada. Bom, fora da calçada, junto ao meio fio, que é permitido. Bom, vamos dizer que isso daqui seja uma ciclofaixa, tá? A ciclofaixa sempre vai ter o que? A cor vermelha. Diante do Código de Trânsito Brasileiro, tá aqui na ciclofaixa. Olha que bacana, gente. Oba, mas espera aí, ó. Tem que parar, manobra brusca, não pode. O ciclista vai parar e ver, né? Também tem que ver as condições, se pode prosseguir ou não, ele deve ficar atento. Ó.
Bom, vai prosseguir. Bom, a calçada ele volta para o meio, próximo ao meio fio. Outra coisa, vai reduzindo, não é direto, porque você não sabe, pode sair um carro, entrar de qualquer maneira. E o nosso ciclista vai respeitar também o que, ó, o sinal. E não é o que? Também ver se dá, gente. Ver se dá para prosseguir. Ó. Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula sobre comportamento do ciclista, né? O ciclista também tem que se comportar. E outra coisa, olha só, os patinadores, eles podem, aliás, é muito comum isso daqui que a gente vê, né? Tá lá, o cidadão para com sua bicicleta, triciclo, com alguma coisa, não quer nem saber se tá, é um verdadeiro espaçoso, né? Se está incomodando os pedestres ou não, ó, e que se dane, né? E se falar alguma coisa, se acha na razão, né? Tem uns que se acham na razão. E o patinador, olha só, não, o patinador também, ele tem que respeitar. Seria mais ou menos assim, gente, entre pedestre e qualquer coisa que se movimente, tá, sobre rodas, o pedestre sempre vai ter o que? A preferência, e deve ser zelada a segurança dele. Mais ou menos assim, resumidamente, tá? O pedestre sempre tem a preferência, sempre deve ter o que? Aliás, sempre deve ter a sua segurança zelada, tá? Vocês estão vendo, ó, o patinador não quer nem saber, ó, vai para a rua, são comportamentos de risco, onde podem gerar o que? Gerar um acidente. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula e até uma próxima.